ponto, Magno, você já trouxe também, né, nas duas respostas, a questão dos parlamentares se interessando em fazer essa investigação direta a Toffoli e Moraes lá nessa CPI, que o senador Alessandro Vieira, que tem sido esse relator dos projetos da segurança pública, que a gente já sabe que serão, todos esses assuntos vinculados à segurança serão grandes assuntos para 2026, para as eleições de 2026. E agora, Daniel Vorcaro, com certeza, também vai ser assunto importante. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos parlamentares acessando dados importantes. E aí eu acho que a gente pode abrir até a questão, não só ficando com a questão do Daniel Vorcaro, mas em relação ao Lulinha, que eles queriam, né, a quebra do sigilo bancário, fiscal do Lulinha. E no ano passado a gente já teve a discussão dos parlamentares querendo ali, né, na PEC da blindagem, se colocar quase como personagens da justiça, escolhendo quem vai ser investigado ou não. Acho que seria interessante da gente falar um pouco mais sobre esse posicionamento dos parlamentares, que, é claro, sempre querem pegar a onda dos assuntos importantes para fazer esses acenos aos prováveis, possíveis eleitores, mas em relação agora a isso tudo que eles têm tido acesso desses dados importantes, de investigações muito importantes. Natália, você puxa pontos bastante importantes e que estavam sendo discutidos nos últimos 4 anos bastante vivamente e que acabam por culminar com tudo isso, tanto se juntando quanto se juntando num momento super importante, que é um ano eleitoral, ao mesmo tempo. Nós passamos os últimos anos falando bastante do Supremo Tribunal Federal, a direita brasileira passou bastante, uma parte significativa dos últimos 4 anos, de olho no Supremo Tribunal Federal, de olho na conduta dos seus ministros, principalmente de Alexandre de Moraes. Nós tivemos os eleitores colocando a segurança pública no topo das suas preocupações a respeito das eleições, não apenas para 2026, quando votaremos nas eleições estaduais e nas eleições federais, mas já em 2024, quando falávamos das eleições municipais, a segurança pública já estava no topo das preocupações. Então, nós tivemos, em 2024, muitos prefeitos e candidatos às prefeituras trazendo para o debate, por exemplo, o papel das guardas municipais, porque as pessoas tinham a segurança pública, tinham o combate ao crime como a sua principal prioridade. Esse ano, nós devemos ter novamente essa questão no topo das prioridades do eleitor. Então, vendo essa oportunidade, é muito compreensível que os políticos tentem se agarrar a essa possibilidade. E muito mais, as comissões parlamentares não são apenas uma forma de demonstrar à população que está se combatendo o crime comum, o crime da segurança pública, mas também se está combatendo casos de corrupção, outro ponto bastante sensível para o eleitor no ano eleitoral. Então, me parece muito clara quais são as formas de visão dos políticos em relação às comissões parlamentares de inquérito. E elas são muito poderosas. Como você mencionou, as comissões parlamentares têm a possibilidade de quebrar sigilo bancário, que são uma das formas mais importantes de sigilo nas nossas vidas para as suas investigações. E é claro que as comissões parlamentares, sendo conduzidas por parlamentares, por políticos, elas podem acabar se perdendo em motivações políticas. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê uma disputa muito acirrada entre governo e oposição, entre direita e esquerda, sobre a instalação ou não de CPIs. Porque as CPIs são muito poderosas e a gente, como se diz em Brasília, sabe como CPIs começam, mas não sabe como elas terminam, exatamente por elas terem muito poder e serem conduzidas por políticos. Então, nós podemos presumir que a Polícia Federal, por exemplo, conduza investigações baseadas em motivações, em critérios técnicos, mas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, podem, às vezes, muito bem, serem sequestradas
por motivações políticas, as famosas CPIs que acabam em pizza, as CPIs que acabam servindo apenas como palanques políticos, são vítimas desse fenômeno de parlamentares, de políticos querendo utilizar a CPI para perseguir os seus objetivos políticos. No entanto, as CPIs têm uma longa história de serviços prestados à sociedade brasileira. Então, a gente também não pode diminuir a importância das CPIs enquanto instrumentos de investigação. Desde o impeachment de Fernando Collor, nos últimos 30, 35 anos, as CPIs fizeram parte da solução de grandes escândalos políticos no Brasil. Então, nós precisamos entender a importância das CPIs para se desvendar escândalos no Brasil, para se fazer investigações sérias no Brasil, mas também precisamos entender os aspectos políticos, os possíveis desdobramentos políticos dela. E o que a gente vê para esse ano é uma oportunidade para aqueles que desejaram, durante os últimos anos, colocar a atuação do Supremo Tribunal Federal em pauta na política, de trazer esse tema para o centro do debate público por meio de um escândalo que envolve muito mais do que a decisão dos ministros. Se antes a direita desejava, por exemplo, colocar as eleições para o Senado em evidência, porque é no Senado que se faz a sabatina dos ministros do Supremo, é no Senado que se vota possíveis impeachments, trazendo a questão do julgamento da tentativa de golpe de Estado, hoje a direita tem munições muito melhores para tratar do STF, porque a gente está tratando de possíveis casos de corrupção, do possível envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com um empresário que está preso em uma prisão federal em Brasília. Então, todas essas questões trazem a fome e a vontade de comer. Um eleitorado ansioso por ver o combate à corrupção, por ver o combate ao crime organizado, por querer uma ação mais poderosa da política, e uma política querendo discutir o papel do STF, mas também querendo se colocar como uma classe interessada no combate à criminalidade, interessada no combate à corrupção, vendo essa união, esse casamento acontecer em pleno ano eleitoral. Então, me parece que os incentivos estão bastante alinhados para que a gente tenha essa discussão se arrastando um pouco mais por esse ano. Agora, uma certa cautela a gente pode acabar vendo, porque os políticos também não sabem até onde esse escândalo pode ir. Então, se nós não sabemos quem poderá ser atingido pelos próximos passos dessa investigação, os políticos também não sabem. Acho que isso explica uma certa cautela entre os políticos de maior destaque, principalmente nas eleições presidenciais, ao lidarem com esse tema. Uma cautela muito maior do que aqueles interessados nas eleições legislativas, por exemplo. O nome mais inclinado para a investigação que nós temos hoje é o senador Alessandro Vieira, não é Lula nem é Flávio Bolsonaro. Então, isso me parece sugerir uma certa dúvida também por parte desses políticos a respeito de quem poderá ou quem poderão ser os próximos afetados por essa investigação. Ô Magno, queria que a gente continuasse falando de Brasil, mas a partir de tudo que está acontecendo do outro lado do mundo,